Equação de primeiro grau. Ó, esse é um assunto que eu sei que assusta muita gente, mas não se preocupa tanto assim, tá? Porque a prova do Enseja, ela não vai perguntar tanta coisa, tá? E essa matéria eu vou ensinar mesmo do básico para você, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Heitor, quando que eu posso usar essa questão aí da equação de primeiro grau? Bom, assim como a regra de 3, a equação de primeiro grau nós utilizamos também para muitas situações, tá? Então você, de repente, para resolver 5, 6, 7 problemas diferentes sobre assuntos diferentes, você consegue sim através da equação do primeiro grau. Outra coisa que eu quero falar, muita gente acaba aí, por não saber estudar, né? Acaba estudando errado e estuda outras matérias relacionadas a esse assunto. Pessoal, não cai na prova do Enseja equação de segundo grau, equação com duas incógnitas, que é com x e y, não cai nada disso, só cai aquilo que eu vou falar, tá bom? Que é, na verdade, equação de primeiro grau, que é para você localizar o famoso x. Basicamente, quando que a gente vai usar equação de primeiro grau? Quando eu já sei todos os números, mas falta descobrir um deles, tá bom? Quando falta descobrir um deles, é quando eu vou utilizar isso. E a gente chama de x e descobre. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que isso vai aparecer na sua prova. Primeiro ponto, né, que você tem que saber. Bom, aqui nessa primeira equação aqui em cima, olha que legal, essa primeira linha. Vamos ler primeiro para você entender como que a gente vai fazer, tá? Em primeiro lugar, está escrito 5 mais x igual a 8. O que ela significa? Presta atenção. Que eu sei dos 3 valores que o meu problema deu, eu sei 2 deles. E ele está me perguntando esse aqui que eu quero descobrir. Então, geralmente, esses 2 números, né, ou outros, não importam quais são os números, 2 deles eles vão dar na nossa prova. Vai estar lá no nosso enunciado, tá bom? Heitor, e esse? Esse é o que a gente vai ter que descobrir para saber a nossa resposta, tá? Então, nas 4 alternativas, uma delas vai ser esse x, tá bom? O que é o x? É simplesmente o número que falta descobrir. Essa é a primeira noção que você tem que ter. Segunda delas, bom, olha para o sinal de igual. Tá vendo para o sinal de igual? Bacana. O que significa? Que tudo que está do lado direito representa a mesma coisa que está do lado esquerdo. Tudo. Ou seja, tudo junto é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Tudo que está do lado esquerdo significa que é o que está do lado direito, no começo da equação. Até aqui tá tranquilo, né? E aí é o seguinte, presta bastante atenção. Toda vez que você se deparar com essa equação de primeiro grau, você vai ter que fazer sempre um mesmo exercício, tá? Então é legal, porque quando você aprende, você não erra mais esse tipo de coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Basicamente, a regra é, tudo que for letra, a gente vai pôr do lado esquerdo. Tudo que for número, a gente vai pôr do lado direito, tá bom? Da onde, Heitor? Do sinal de igual. Vou repetir. Tudo que for letra, do lado esquerdo do igual. Tudo que for número, do lado direito do sinal de igual. Tá bom? Tranquilo. É só esse passo que você tem que saber. Bacana? Então eu quero que você analise do começo. É isso que você vai fazer no dia da sua prova. Você vai olhar do comecinho da linha. Heitor, tem um número. Beleza. Olha para esse número e fala para mim. Ele está do lado esquerdo ou direito do sinal de igual? Heitor, está do lado direito. E o que eu falei para vocês? Número tem que estar do lado direito do sinal de igual e não do esquerdo. Então a gente tem que, de alguma forma, pegar esse 5 e jogar para cá. Beleza? Mantém. Continua lendo. 5 mais x. X. Opa, o x, Heitor. O x está onde? Do lado esquerdo ou do lado direito do sinal de igual? Pô, Heitor, o x está do lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, então a gente não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a gente tem que colocar todas as letras, tá? Sempre do lado esquerdo do sinal de igual. Beleza? 5 mais x igual a 8. O 8. Pô, Heitor, o 8 é um número. Legal. Ele está do lado direito ou do lado esquerdo do sinal de igual? Heitor, está do lado direito. Se está do lado direito, está certinho. Não mexe nele. Ah, Heitor, então a gente só vai mexer num número só. Tá bom? Mais um detalhe que eu quero te explicar para facilitar a tua vida, tá?
você só vai ter uma letra para resolver na sua prova. Daria para fazer com 2? Dá. Daria para fazer com 3? Daria para fazer com várias e aí empresta? Dá. Dá para fazer vários esquemas aqui, mas a sua prova só pede um, tá bom? Não se preocupa, você sempre vai chamar de X. X é uma letra padrão, tá? Quando a gente não sabe o que é o número ali, significa que tem um número escondido. A gente tem que descobrir qual número é esse. Por quê? 5 mais alguma coisa tem que dar 8. Pensa só de cabeça. Se eu tenho 5 canetas e eu quero que o meu total sejam 8, quantas que vão faltar? 1, 2, 3. Vão faltar 3. Então, na verdade, o que eu estou descobrindo é o meu valor de X, tá bom? Nesse caso seria 3. Mas no dia da prova você vai estar nervoso. Então eu não quero que você chute. Eu quero que você faça esse procedimento básico, tá? Então, se eu fizer de cabeça, até chego lá, né? Muitas vezes sim. Só que outras vezes você vai estar cansado, você vai estar nervoso. E eu não quero que você erre esse tipo de questão. Então aprenda o básico. Porque quando você precisar desse recurso, eu quero que você tenha. É melhor que você saiba este recurso e não queira utilizar do que você não souber, principalmente se for números gigantes. E aí, o número com vírgula, tá? O número com fração, você vai fazer sempre o mesmo esquema. Então vamos lá. O 5 a gente tem que passar para o lado direito. Então vamos ler a equação e depois a gente vê no finalzinho o que faz com esse 5, tá bom? Se ele já não está aqui, então vamos ler o resto. X igual a 8. Tá vendo? X igual a 8. Eu mantive. X igual a 8. Tudo igual. Só que é o seguinte. Aqui vem o pulo do gato, tá? Toda vez que eu tiver que mudar ou número ou letra, tá bom? Não importa. Pro lado esquerdo ou pro lado direito. Toda vez que eu tenho que fazer essa brincadeira, eu simplesmente vou fazer o seguinte, presta atenção. Número positivo vira negativo. Número negativo vira positivo, tá bom? Só mais, acredite. Toda vez que ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. E toda vez que ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Bom, falando em miúdos, entre nós aqui, você simplesmente vai inverter o sinal. Ele está mais, vira menos. Ele está menos, vira mais. Ele está multiplicando, passa para lá dividindo. Ele está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, sempre, não importa. Você passou número para o outro lado do igual, você tem que fazer isso com cada número. Se alguma letra vier para o lado esquerdo, você vai fazer isso com cada letra também, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, vamos supor que você tinha aqui alguma coisa escrita, não importa, igual a x. Se você fosse passar para cá, como é que ele ia ficar? Menos x. Tá bom? Só isso. Heitor, se aqui tivesse, por exemplo, menos 3 igual. Se eu fosse passar o 3 para lá, ia ficar igual a 3. Tá vendo? É só mudar o sinal. É difícil? Não, é a única regra que você tem que saber da equação de primeiro grau. Inverteu do sinal de igual, muda o sinal. Mais vira menos, menos vira mais. Multiplicação é divisão, divisão é multiplicação. Tá bom? Simples assim. Heitor, só isso? Só isso. Então aqui, olha para esse 5. Olha que bonitão. Ele tem que passar para o outro lado? Ele está positivo ou negativo? Heitor, não tem nada. Se não tem nada, ele é positivo, tá? O único que não aparenta é sim aí o positivo, tá? Então, se ele está mais, ele tem que passar para o outro lado com menos. Olha como ele ficou. Então ficou x igual a 8 menos 5, tá? O 5 que era positivo virou negativo, então ficou 8 menos 5. E aí que você continua a conta. Se tem número, dá para você fazer conta, né? E aí, qual que é o próximo passo? É simplesmente fazer a conta aqui, ó. X igual a 8 menos 5. Você tem 8. Tira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que sobrou? Heitor, sobrou 3. X igual a 3. Tá bom? Simplesmente assim. O que significa? Que o valor de x representa 3. Quer ver como é verdade? 5 mais 3 igual a 8. Isso aqui tudo, ó, 5 mais 3 é 8, certo?
E o 8 sozinho é 8 também, ou seja, 8 é igual a 8, é verdadeiro, tá bom? Isso aqui é uma equação de primeiro grau e sim, você acertou, você descobriu o valor de x, tá bom? É isso que a gente vai fazer, não tem segredo, não tem como errar, tá bom? Aqui, pessoal, aqui eu dificultei um pouquinho, mas você vai ver que é a mesma coisa, tá? Olha que interessante. 4 mais 2x igual a 11 mais 3x. Tá bom? Fala, nossa, Heitor, quanta letra, quanto número. Não, mas não é difícil. Vamos fazer com calma. Leia sempre da esquerda para a direita e vamos fazer sempre devagar. Descobre onde está o sinal de igual, que vai ser a tua referência, tá? E aí a gente vai ver na ordem. 4 mais... O 4 ele tá sozinho, Heitor. Não é letra. Então a gente tem que passar para lá. Beleza? É a primeira coisa que a gente descobriu. Tá bom? Segundo, vamos continuar. 4 mais 2x. Heitor, o que é 2x? Pessoal, 2x, presta atenção, hein? 2x significa tudo isso é a letra, tá? Tudo isso representa... Ah, mas tem o 2, Heitor. Não, mas é 2x, tá? 2x. 2x está juntinho. Isso tudo representa o x, tá? Porque tem 2x, tá bom? 2x não é um número, e sim a letra. Então ele tem que ficar do lado esquerdo do igual. Heitor, já está do lado esquerdo, então não vou fazer nada com ele. Ufa, que bom. Continua. Então o único que a gente tem que mexer por enquanto é esse senhor aqui, né? O 4. Igual a 11. Bom, 11. O 11 ele está sozinho. É só número. Tá do lado direito? Tá. Então adivinha? Não vamos mexer também. Pô, Heitor, então tá tranquila por enquanto. Você vê, ela é grandona, mas não tem que fazer muita coisa não. Vamos ver o último? Mais 3x. Opa! 3x, tudo isso representa letra. Se representa a letra, tem que estar do lado esquerdo, tá bom? Então, resumindo, a gente tem que passar o 4 para o lado direito e o 3x para o lado esquerdo. Até aqui, tá tudo bem? Então, vamos continuar. Ó, como é que ficou? Ficou 2x, porque eu mantive ele, e eu vou manter esse aqui também, tá? Então, ficou 2x. E antes de pôr igual, a gente tem que trazer esse 3x que a gente descobriu para o lado esquerdo. Simples, olha como é que é tranquilo. Olha para ele. Ele é mais 3x. Ele é positivo ou negativo? Tenho mais. Se tenho mais, é positivo. E quando eu mudo para o outro lado, o que ele vira? Negativo. Lembra? Mais vira menos. Menos vira mais. Vezes vira dividir. E dividir vira multiplicação. Tá bom? Não vamos esquecer. Se ele é mais 3x, vai virar menos 3x. Simplesmente coloca menos 3x. Depois, como não tem mais nenhum x na equação, coloca o igual e vamos continuar. O 11 se mantém, por isso que tem o 11. E depois, bom, a gente tinha descoberto, né, o 4 e a gente tinha que passar para o outro lado do sinal de igual. Olha para o 4, ele é positivo ou negativo? Heitor, ele é positivo. Se ele é positivo, vai virar negativo. Então, menos 4. Tá bom? Simples. Então, como é que ficou nessa equação? 2x menos 3x igual a 11 menos 4. Bom, quando tem letra, quando tem só letra e só número, a gente tem que continuar a conta, né? Não pode só deixar assim. Então, vamos lá. Agora eu quero que você pense só no que está do lado esquerdo. Ficou 2x menos 3x. Imagina que você tem alguma coisa. Aqui é x, mas podia ser abobrinha, podia ser caneta, podia ser melancia, mas por acaso é x, tá? Você tem 2x. Aliás, já que é 2x, vamos colocar 2x aqui, ó, 2x. Beleza? E você vai retirar quanto menos 3x? 2. Pô, Heitor, como é que eu vou retirar o terceiro se ele não existe? Se não existe, é porque ficou negativo. Tá bom? Por isso que a gente aprendeu os números negativos, pessoal. Eu tenho 2, tirei 3, ficou menos 1x. Tranquilo? Sem problema, né? Menos 1x, tá bom? Igual a 11 menos 4. Eu tenho 11, aí eu conto normal, tá? 11, tirei 4, quanto ficou? 7.
tá bom? Ficou então menos 1x igual a 7. Agora eu vou te ensinar uma técnica, tá? Muito secreta, não, mentira. Mas ó, é bem tranquila, porque é o seguinte, menos 1x igual a 7 é o seguinte, não existe menos 1x, tá bom? Porque ia ficar mesmo estranho, né? Então, ó, duas coisas na verdade eu vou te ensinar. Primeira delas, toda vez que você ver aqui, ó, 1x ou então menos 1x, tanto faz. Isso aqui é sempre 1x é a mesma coisa que x, tá? E menos 1x é a mesma coisa que menos x, tá? O que significa? Um 1 perto do x, apenas um 1 sozinho, ele não precisa ser escrito, porque isso é redundante. Então, toda vez na sua vida que você encontrar o x, quanto x tem aqui, pessoal? 1. Então, não precisa pôr que é 1, tá bom? Se você está vendo que isso aqui, ó, menos x, quanto x você está vendo? Pô, então, estou vendo 1 aqui também. Então, é a mesma coisa, tá? Que menos 1x é a mesma coisa. Então, que nem no português, quando a gente, por exemplo, não quer que alguma palavra fique redundante, repetitiva, a gente tira a palavra e o texto flui de maneira mais fluida. É a mesma coisa na matemática, tá? Não precisa pôr se. Ó, veja, faz sentido, né? Se a gente está falando aqui, ó, mais 1x, né? É a mesma coisa, só tá em 1x, uma vez ele. Então, é só colocar o x, tá bom? Não precisa pôr. Então, simplesmente, menos 1x igual a 7 é a mesma coisa, tá? Que menos x igual a 7. Faz sentido, não é? Tem toda a lógica. Só que é o seguinte, além disso, o nosso amiguinho x, ele não pode estar negativo, porque não existe x negativo, tá? Mas existe a resposta do x como negativo. Então, como assim? Toda vez que você se deparar com essa situação, aonde você tem acabou menos x, o que eu quero que você faça? Substitua o sinal de todos, tá bom? Substitua o sinal de todos. Todos, sem exceção. Então, vamos lá. Menos x ficou mais x, tá aqui. Mais 7 ficou menos 7. Acabou. Substitui o sinal de todos. Na verdade, verdadeira, na verdade, eu não mudei o sinal de todos, eu simplesmente multipliquei por menos 1, tá? Esse é o grande segredo. Você pode fazer isso na matemática. Se você multiplicar por menos 1, todos os números, eles se mantêm e só mudam um sinal. É um atalho, tá? Para você não perder tempo na sua prova, porque tempo também faz toda a diferença, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Se deparou com menos x igual a alguma coisa, muda o sinal de todo mundo. É um atalho que eu estou te ensinando para você não perder tempo. Então ficou, ao invés de menos x igual a 7, ficou x igual a menos 7. Mudei o sinal de todo mundo. Heitor, aí fica mais fácil. É verdade, porque o x ele não pode estar negativo, mas a sua resposta pode, na boa, porque é um número, né? Em número a gente já aprendeu que a gente pode ter números negativos. Então ficou como? X igual a menos 7. O que significa isso? Presta bastante atenção. Que se eu pegar o menos 7 e jogar aqui, pessoal, no lugar desse x e no lugar desse x, significa que tudo que está do lado esquerdo do igual é literalmente igual ao que está do lado direito. Se isso acontecer, quer dizer que realmente eu descobri o meu x de verdade, tá? Heitor, na prática, na minha prova, por que eu preciso saber isso? Bom, pessoal, você vai ter vários números ali nas suas questões e um deles você vai ter que descobrir, e é esse x, tá? Segunda coisa, você pode chegar numa resposta e ela está certa ou errada. E eu quero te ensinar um método para que você descubra se você realmente acertou ou não, que é fazendo a prova do x. Então, como é que eu faço? Você vai pegar a primeira equação que você trabalhou e exatamente ela, tá bom? Foi o que eu fiz. Só que ao invés de eu colocar o x, eu vou colocar o número que eu descobri. Nesse caso, o menos 7, tá bom? Então, olha, simplesmente eu vou pegar o menos 7 e vou colocar no lugar de todos os x que eu encontrar. Nesse caso, né, só tem 2x aqui e aqui. E eu vou substituir, tá bom? Atenção ao sinal, é menos 7, tá? Então, vamos lá, vamos repetir a equação, só que eu vou substituir. Atenção, um pequeno detalhe. Todo número que está grudado ao x significa
que tem um pontinho aqui. O que é um pontinho aqui? Todo número grudado ao x significa que eu estou multiplicando ele, tá? Então 2x significa 2 vezes x. 3x significa que é 3 vezes x. Tá? Tem um pontinho aqui escondido, a gente nunca vê, mas ele existe, vai por mim. Tá? Significa que eu estou multiplicando. Tá? Olha aqui o pontinho da multiplicação, olha o pontinho aqui da multiplicação. Então, você podia colocar o x em vez do pontinho? Podia, a mesma coisa, tá? Mas por padrão a gente coloca o pontinho. Então vamos lá, coloca, tá? Isso aqui você não precisa necessariamente fazer na prova, mas se você descobrir o x e está na dúvida se você acertou, é isso que você vai fazer, tá bom? É a prova para ver. E se bater, né? Se a gente chegar aqui na nossa... Lembra que a gente aprendeu como é que fazia? Eu te ensinei o que você podia fazer aqui para ver se era realmente uma comparação e tudo mais? Então, é essa prova que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Ficou 4 mais 2 vezes menos 7 igual a 11 mais 3 vezes menos 7. Tranquilo? Peguei essa primeira, joguei aqui, substituí o menos 7 no lugar do x. Vamos fazer. Heitor, disso aqui tudo, o que eu tenho que fazer primeiro? Sempre a prioridade é multiplicação e divisão. Só depois que eu faço soma e subtração. Lembra que eu te ensinei isso aí? Vamos lá então. Então aqui, ó, 4 mais 2 eu não faço, tá? Eu vou fazer qual? Eu vou fazer o que vem depois porque tem uma multiplicação. 2 vezes menos 7. E eu já te ensinei na multiplicação, quando eu tenho mais com menos na multiplicação, o resultado tem que ser o quê? Negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, mais 2 vezes menos 7 faz primeiros números. 2 vezes 7, 14. Mais com menos, menos. Então, ficou menos 14. Então, mantém o 4 e vamos lá. 4 menos 14 igual a... Continua. Vou fazer aqui primeiro? Não. Por quê? Porque eu preciso fazer a multiplicação que vem depois. 3 vezes menos 7. Faz primeiros números. 3 vezes 7, 21. Mais com menos, menos. Então, ficou menos 21. Então, ficou 4 menos 14 igual a 11 menos 21. 4 menos 14, menos 10. 11 menos 21, menos 10. Menos 10 com menos 10 é a mesma coisa que 1 igual a 1. Opa, deu certo, Heitor. Se você chegar nisso, significa que o seu x realmente está certo. Significa que é uma comparação, significa que você acertou o valor do x, significa que o que está do lado esquerdo está igual do lado direito, ou seja, isso é uma equação de primeiro grau e você descobriu o verdadeiro valor de x. Ou seja, x é igual a menos 7. Entendeu, pessoal? Bem tranquilo, né? Mas você tem que saber todos esses passos. Aproveita que você está vendo um vídeo e se você tiver dúvida em alguma etapa, você pode assistir quantas vezes você quiser. Recapitulando, só para a gente ver, tá? Toda vez que você está passando os termos comuns de um lado ou outro, sempre você vai colocar x do lado esquerdo e número do lado direito, tá bom? Como eu te ensino aqui. Mudou? Muda o sinal. Aqui está positivo, passa para o outro lado, negativo. Aqui está positivo, passa para o outro lado, negativo. Tá bom? Tá multiplicando? Passo para lá, dividindo. Tá? Simples assim. Simples assim. Tudo como a gente aprendeu. Tá bom? Aqui eu coloquei essa imagem para você ter essa referência de tudo aquilo que a gente aprendeu e poder reforçar. Além disso, né, aquilo que eu te ensinei, toda vez que o x estiver negativo, o que a gente faz? Ou a gente muda o sinal de todo mundo, ou multiplica tudo por menos 1. E no fundo, pessoal, vamos falar a verdade, é a mesma coisa, tá? Então você vai sempre chegar no mesmo resultado. Por isso que eu falo aí do menos 1, mas eu já falo esse atalho para você, ó, muda o sinal de todo mundo, porque vai ficar mais fácil. Lembrando, o x não pode estar negativo, mas a resposta dele pode, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Simplesmente assim.